Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao PodSUS, um podcast de saúde pública para quem vive a saúde pública. Nós estamos muito felizes hoje em trazer esse novo projeto da Focar Consultoria, um projeto que já está sendo pensado há algum tempo para trazer para você as dificuldades, os desafios, aquilo que a gente não fala do SUS, mas aqui nós vamos falar, né, Michel? Vamos falar, com certeza. Meu nome é Sabrina, sou enfermeira de formação, tenho especialização em saúde pública e sou enfermeira obstetra também. Sou formada desde 2002, Michel. Faz um tempinho, hein? Nossa, a gente tem que falar mesmo sobre Eu acho bom, senão vai entregar nossa idade aqui, né? Então, a minha trajetória, né, como enfermeira na saúde pública vem desde 2003, né? E aí a gente já iniciou um processo com a saúde pública desde o início da nossa formação. E nessa trajetória eu tive como parceiro o Michel, né, Michel? É isso aí, gente. Bom, então já que a Sabrina falou, vou falar também, né, Sabrina? Então, eu sou dentista, formado no ano 2000, ficou bem gravado, 2000. Desde 2001, trabalho na saúde pública, nós tivemos uma vivência, né? Começamos minha carreira em Munhoz de Melo, na saúde pública. Então, desde lá até hoje, eu sou servidor. Naquela época era estatutário, depois passei no concurso aqui em Maringá. Então, faz 17 anos que estou no Estratégia de Saúde da Família aqui de Maringá. Então, nós temos a vivência da saúde pública, realmente, de OBS, como funciona, como que são as dificuldades, a rotina. E é igual eu falei, tive o prazer de trabalhar com a Sabrina. 5 anos, né, Sabrina? A gente 5 anos. A gente estava fazendo as contas aqui, né? Estava conversando aqui antes de entrar, falando, nossa, Sabrina, 5 anos que nós trabalhamos juntos lá em Munhoz de Melo, né? Uma época muito gostosa. Tenho bastante saudade, né, do pessoal de Munhoz de Melo, porque era um município que nós começamos a vivenciar muito, né, a questão de saúde pública. Então, logo que eu saí da faculdade, na verdade não tinha muita intenção, mas eu falei, vou sair, vou fazer concurso. E aí fiz concurso aqui em Maringá, em Munhoz, passei em Munhoz, falei, não, vou começar a trabalhar na saúde pública e ver como é que é. E a gente acaba trabalhando, acaba se apaixonando pela saúde pública, pela gestão, não é? Então a gente cada vez mais se aprofundando, né, nessa questão. E assim é que vai passando o tempo e a gente vai gostando cada vez mais, né, Sabrina? Com certeza. A minha trajetória na saúde pública também foi mais ou menos assim. Eu não tinha interesse em ser enfermeira de saúde pública, né? Eu comecei como enfermeira hospitalar, né? E trabalhando em plantão, em hospital privado aqui no município de Maringá. E aí recebi um convite, né? Na época você deve até lembrar da enfermeira que era antes, né, do que eu, a Cris. Lembra dela? Lembro, sim. E aí a Cris me chamou, tô indo embora, vem para Munhoz. E Munhoz, como sempre, né, uma cidade muito querida, né, muito resolutiva. Sim. Um beijo pro pessoal de Munhoz, que eu tenho certeza que eles estão nos assistindo agora. E aí, apaixonei, né? E como diz, aí quando você se apaixona pela saúde pública, aí impregna e não sai mais, Sim. né? E aí nós começamos a trabalhar juntos, né, Michel? Nós íamos juntos, né? Íamos juntos daqui para lá. O carro de Maringá, né? Ia nós dois, né? Ia psicóloga e a fonoaudióloga, né? E outra dentista, né? Dentista, a Neide. Então Neide. a gente ia juntos e... Então, assim, a gente tem, igual a Sabrina falou, nossa trajetória começou lá em Munhoz, foi uma cidade muito acolhedora e a gente aprendeu muito lá, Muito, né? muito. Foi o meu berço de saúde pública, Sim. né? E eu falo até hoje. O que eu tenho de saúde pública, eu tenho que colocar o mérito em Munhoz mesmo, porque foi da saúde pública de Munhoz que hoje a gente tem o know-how que a gente tem. Exatamente, né? Exatamente. As oportunidades que lá, né, nos deram. Tanto a parte da gestão, quanto Sim, os próprios profissionais de saúde nos ensinaram a trabalhar esse foco da saúde pública, né? Um foco voltado em indicadores, em processo de trabalho, em equipe propriamente dita mesmo, Sim. né, Michel? Desde o processo de gestão até na assistência, né? E lá eu passei por enfermeiro do PSF, né? Na época que eu comecei era uma enfermeira para o PSF e uma para o hospital de pequeno porte, o antigo HPP lá. E depois a gente foi agregando vários profissionais, né? Lógico que uma gestão gerida por pessoas, né, da maior qualidade, né? O nosso secretário na época, até hoje é uma referência, Sim. né? Para toda a nossa 15ª regional aqui de Maringá. Com certeza. E damos, né, esse know-how para ele também, né? E aí a gente começou, então, essa trajetória, né, Michel? Sim. E aí o Michel resolveu largar a gente lá em Munhoz e veio para Maringá. Que daí eu fui chamado aqui no concurso de Maringá, falei, bom, aí
Gostava muito de ir lá, mas pela distância e toda uma questão, tá, ainda tive a sorte de ser chamado para o OBS, né, que eu estou até hoje, e próximo da minha casa, então eu falei, tive que abandonar o pessoal de Munhoz, com muita dor no coração, muita saudade lá, a gente veio para cá. E é interessante a questão, né, do processo de trabalho, dessa evolução, que quando eu passei lá, sabe, eu fazia 20 horas, né, eu era estatutário lá, e eu acompanhei todo o começo e o desenvolvimento do Estratégia, que na verdade era Programa Saúde da Família na época, hoje é o Estratégia, né? Então eu lembro que um dia o secretário me chamou e falou, Michel, vem que eu preciso falar com você. Que tal você, em vez de fazer 20 horas, você fazer 40 horas? Então, em vez de você fazer o estatutário, 20 horas que vem só mês, você partir para fazer o Programa Saúde da Família. Eu falei, mas o que é isso? O que é Saúde da Família? Não, você vai fazer mais 20 horas, faz umas visitas de vez em quando, e o enfoque muda um pouquinho a questão de promoção e prevenção de saúde. Eu tô dentro. Então foi lá também que a gente aprendeu o que é o, né, Programa de Saúde da Família, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família. E eu vim para cá também como dentista do Estratégia de Saúde da Família, e a gente acabou se aprofundando cada vez mais. É interessante ver que a Sabrina já falou a idade, então, né? A gente também pode falar agora, né, Sabrina, que daquela época a gente acompanhou a evolução, como era, né? Os dentistas que estão nos acompanhando, que lembram daquela época, quando eu comecei lá, o tratamento odontológico era feito só até 14 anos. Imagina? Só até 14 anos. Então, até 14 anos nós tínhamos uma cobertura odontológica, né, do que nós fazemos hoje, né, que é a parte básica. Acima de 14 anos era apenas extrações, apenas exodontias. Isso era não só em Munhoz, mas como um todo. E quando a gente observa hoje como tá... Os novos indicadores, só da odonto, né? Nós temos aí 6 indicadores específicos da odonto em todas as linhas de faixa etária, de linha de cuidado, né? E a gente observa que cada vez mais o enfoque vai para promoção e prevenção em saúde. Então, assim, a gente olhando para trás, a gente vê como que a saúde pública evoluiu, como que a questão do atendimento e do que você faz para o seu paciente mudou bastante. E hoje a gente observa até na OBS, hoje mesmo tem um paciente que falou isso. Nossa, como a saúde pública, assim, a gente tem aquela noção de que é tudo sucateado, que é tudo de segunda, de terceira. E a gente observa que não, tem muita gente do privado vindo para atendimento público, né? É interessante isso. Hoje a gente olha, né, e vamos falar agora um pouquinho, né, do que antecedeu esse podcast, né? Que o nosso podcast, ele é um pensamento pós-consultoria, né? Nós temos uma empresa, né, de consultoria em saúde pública, a Focar, né? A Focar aí ela vem com uma vivência já de 8 anos e trazendo todo esse olhar, né, que a gente tem, tanto eu quanto o Michel, de ter essa saúde pública de qualidade mesmo, né, de ponta, né, eu até brinco quando eu chego, Michel, nos municípios, que eu falo assim, que eu chego numa recepção e vejo uma recepção meia suja ou meia com papel grudado na parede, dando informe, eu já começo com essa fala, né, a gente tem que chegar num ambiente gostoso, num ambiente agradável, né? Porque hoje a gente tem recursos para a gente manter esses ambientes, né? E isso que é muito importante. Então, trazendo um pouquinho para vocês aqui o que essa empresa de consultoria, né, faz. A Focar, ela nasceu, então, há 8 anos atrás, né? Em 2000, se eu não me engano, em 2016, né? Eu tinha acabado de ter minha filha, né, Valentina, minha segunda filha, e saí de Munhoz, igual o Michel deixou Munhoz para assumir o concurso público aqui, eu deixei Munhoz para me dedicar à questão materna mesmo, né, o José, meu primeiro filho, eu não pude fazer essa dedicação como mãe, porque a gente trabalhava lá em Munhoz, saía cedinho daqui, chegava à noite, então na minha segunda filha nós resolvemos sair de Munhoz para estar fazendo essa maternidade. 2 anos se passaram, Michel, e aí eu recebi uma ligação do atual secretário de saúde, que já vínhamos trabalhando com ele, né, há anos. E ele falou assim para mim, Sabrina, eu quero te fazer um convite. Vamos montar uma empresa de consultoria? Falei, o quê? Consultoria? Como assim? Vamos abrir uma empresa de consultoria. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Porque a gente sabia o quê? Fazer a saúde pública lá na ponta, né? Ser a enfermeira da equipe, né, ser a coordenadora da unidade ou a enfermeira do setor de auditoria, que é o que eu fazia lá, né? E aí ele falou assim, olha,
tem um município que acabou de ganhar as eleições agora, isso foi no mês de outubro, que tinha sido a eleição, e o prefeito falou, eu tenho a minha equipe de gestão, mas eu queria que vocês de Munhoz, que vocês, né, são uma referência na nossa regional aqui, viessem para o meu município treinar a minha equipe. E aí o secretário pegou e me ligou, falou, Sabrina, eu como gestor, eu não consigo fazer a saúde funcionar só com gestão. A gente precisa ter essa ligaçãozinha, a gestão com a assistência. Sim. Quer topar isso comigo? Falei, opa, me dá um tempo aí que eu... Deixa eu pensar primeiro. Deixa eu pensar. Me dá 5 minutos. Ele me deu 5 minutos e aí a gente iniciou essa parceria, né, com a consultoria, aprendendo a fazer esse processo de consultoria, que é um processo diferente do processo de assistência, né? Na assistência você vai lá e faz, na consultoria você tem que dar instrumentos para que aquela equipe entenda o processo, né, e entenda aonde está a sua fragilidade, aonde está a sua potencialidade, como a gente vai estar trabalhando nisso. E aí começamos com o município, né, prestando consultoria. Passaram-se aí uns 2 anos. O Michel voltou. Recebeu outra ligação. Outra ligação. Outra ligação. O Michel, né, me ligou e falou assim, Sabrina, tô sabendo que você tá com uma empresa de consultoria? Achei muito bacana. Quero ser sócio de vocês. Foi isso, não foi, Michel? Foi, exatamente. É porque, assim, nós que gostamos, mesmo estando na assistência, sempre parece que assim, acaba puxando sempre para você assumir um cargo de coordenação ou um cargo que vai exercer essa questão, né, de estar deliberando e ajudando no sentido de gestão mesmo. Então, assim, mesmo eu saí de Munhoz, vou para Maringá, falar, agora eu vou ficar só na parte assistencial lá, a gente era, né, coordenador também da saúde bucal lá de Munhoz. Então, eu vou ficar só na assistência e vou desempenhar meu trabalho e pronto, né? Vou seguir ordens, né, Sabrina? Então, eu vou ficar só na UBS. Mas você sempre acaba fazendo leituras, lendo, se envolvendo, gostando dessa parte de como a gestão mesmo aperfeiçoou, quando saem as portarias, as normas. Então, a gente acaba sempre fazendo esse tipo de leitura. E daí, sempre acompanhando, daí eu fiquei sabendo da empresa de vocês, né? E eu falei, olha, o pessoal tá fazendo uma coisa diferente aí, que é legal, né? Bacana essa parte de consultoria, que eu também nunca tinha pensado nessa questão de estar indo auxiliar os outros municípios. Aí um dia eu te liguei e falei, Sabrina, como é que funciona esse negócio aí? Como é que vocês fazem? Como é que vocês prestam esse serviço? Eu queria conversar com vocês porque eu queria ficar sócio dessa empresa, porque eu também posso ajudar. E logo que a gente começou a fazer o trabalho junto, que daí a gente conversou, fiquei sócio da Sabrina, do secretário na época, daí eu fui chamado para a coordenação aqui de Maringá. De Maringá, verdade. Aí eu fiquei na coordenação da saúde bucal aqui de Maringá. Então você falou, nossa, foi assistência, coordenação e consultoria. 3 pilares, tava nos né? 3 pilares ali, eu falei, nossa, bacana, porque daí eu tenho as 3 visões. Então eu tenho a visão da parte assistencial, do dia a dia, das rotinas de UBS, a rotina mesmo das dificuldades de porta, de atendimento mesmo. A dificuldade, igual você falou, de estar instruindo a equipe, de estar orientando, porque também não é fácil. É bem diferente de você ser o gestor. Sim. De você estar lá coordenando, de você estar deliberando, de você estar organizando, de você passar essas recomendações para outra pessoa que vai organizar. Então, eu sempre lembro uma fala sua, que assim, a unidade tem que funcionar sem eu estar aqui. Sim. Né? Eu sempre penso, eu falei isso essa semana lá na UBS, falei assim, ó, aqui, a UBS tem que funcionar sem estar o gestor aqui, porque cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o seu processo de trabalho. Isso marcou bastante. Falei, o futuro é isso, uma boa gestão é essa. É quando você faz com que a unidade, quando você faz com que onde você está gerindo, ela funcione sem você ter que estar toda hora ali interferindo, deliberando. E daí na coordenação aqui de Maringá, a gente via as dificuldades também do gestor, né? Porque muitas vezes de fora, como consultor, ele fala, faz isso, faz aquilo, tem que fazer. E a gente vê as dificuldades no dia a dia de estar implementando essas questões, de estar colocando realmente em prática tudo aquilo que a gente sabe que é preciso. Porque a gente também trabalha com os colaboradores, com os subordinados, com gestões, né, com secretários, com toda a máquina pública ali que também está envolvida. E ainda tive a infelicidade, né, de estar aqui na época do Covid. Isso. Que foi um período terrível para todo mundo, né? Eu lembro que a gente não sabe nem na consultoria falar o que a gente vai fazer. Vai falar o quê? E na consultoria, na época do Covid, Michel,
foi uma época que nós paramos, né? Sim, porque os municípios estavam tão envolvidos na assistência mesmo, ninguém pensava em nada, a gente não conseguia nem chegar nos municípios, né? Transporte mesmo, porque eu me lembro um dia que eu cheguei no município para fazer uma visita e o município estava fechado, tipo assim, como se tivesse um portão. Cheguei na secretaria fechado, na prefeitura checado, na hora que eu cheguei na UBS, olharam para mim e falaram assim, pode voltar. Né? Então, a consultoria ela teve também essa pausa, né, no processo de Covid. Sim. E foi aí onde nós repensamos também, né, a questão de não só fazer o papel de consultoria, mas também de capacitação, né? Sim. De entregar tanto o processo de ir lá em loco nos municípios e pensar junto com a equipe, levantar as situações, problemas, né? As fragilidades e potencialidades, que a gente gosta muito de falar nesses termos com eles, né? Porque ninguém não faz melhor, não é porque não quer. Exato. É porque não sabe como que é melhor. Exato. Né? Então, a gente, enquanto consultoria, traz isso, né, para o município, pensa com eles, não faz por eles, pensa com eles, né, Michel? É isso. E até como você falou, porque cada município tem uma cultura, né, cada equipe tem um processo de trabalho, e a gente, enquanto consultoria, precisa respeitar isso e olhar isso para como nós podemos agir com essa equipe para que ela se potencialize cada vez mais. E aí nós partimos para o lado também da capacitação, né? E aí foi um processo bem árduo de capacitação, né? A parte online, eu sempre tive assim, essa questão de fazer até reuniões online, e naquela época era tudo online, né? Sim, a gente falava pro computador, ficava pro computador, fazia reuniões, né? Então, foi uma época muito difícil. E essa questão que você falou de cada município ter a sua realidade, eu vivia muito aqui em Maringá. Aqui em Maringá, cada UBS tem sua realidade. Sim. Então, assim, é nisso que nós temos que ter um foco, né? Tem um padrão, e a gente tem que se adaptar com a realidade daquele local, com a realidade daquele município, no caso. Sim, né? com o número de profissionais que ali trabalham, né? Número de equipes, a questão, a gente vai falar um pouco depois dos indicadores, metas, então tem todo esse histórico que a gente também tem que levar em consideração. Isso, a consultoria, o consultor indo até o município, que é o que a gente faz, é outra visão. Porque a gente tem realmente a visão do município, tem a visão da realidade ali e o que a gente pode fazer em termos de orientação para poder... Claro, o objetivo é sempre o mesmo. É dar a melhor saúde possível para o seu usuário, para o seu, né, a pessoa que está no município. Então, todo gestor, todo o servidor, ele vai pensar nisso. Ele quer oferecer o melhor trabalho, ele quer oferecer com a melhor qualidade, o melhor serviço. Só que muitas vezes, pelas dificuldades do dia a dia, isso acaba se perdendo e acaba se transformando num problema muito grande, num fardo muito grande. Sim. Que é o que a gente pode estar orientando nas questões que a gente tem, né, de expertise tanto da UBS, quando a gente trabalha na assistência, quanto de coordenação, quanto de consultor. E de gestão. De gestão, né? Exatamente. E a Focar, né, a nossa empresa, ela traz muito isso, eu acho, Michel. A gente tenta levar para o município aquilo que possivelmente ele consegue fazer, né? Sendo que cada município é diferente, né? E até eu brinco, quando eu estou no município, eu falo assim, olha, hoje eu tenho que ter a cabeça de tal município. Depois eu tenho que mudar minha cabeça. Porque o consultor, ele traz muito isso, né? Não adianta eu querer ir lá no município. Hoje a gente está com 5 municípios, né? Prestando consultoria. E um diferencial da Focar é porque quem faz a consultoria somos nós, né? Então, eu, Sabrina, enfermeira, com a minha bagagem, o Michel, né, odontólogo, com a bagagem dele. E então a gente também se limita a essa quantidade de municípios, né, Michel? Sim. Até assim, a gente chega no município para falar com o gestor, com a equipe, e fala assim, quantos municípios vocês prestam consultoria? 5. Nossa, que pouco, né? Mas por quê? Porque a gente não consegue muito mais do que isso. Porque o processo de consultoria que a gente leva para o município, ele vem... Antes disso, todo um processo de planejamento aqui em Maringá, né, Michel? Exato. Né, na nossa sede. pensar o que aquele município pode ter de propostas para implementação, né? Então, quando... né, amanhã, por exemplo, né? Amanhã eu vou para Nossa Senhora das Graças. E um beijo, pessoal de Nossa Senhora das Graças, estão me assistindo, né? Né, Michel? Todo mundo lá assistindo a gente. Amanhã eu pergunto lá. Amanhã eu vou perguntar, amanhã eu quero ver. Vou fazer pergunta, hein, amanhã. Então, na hora que eu chego amanhã lá, tem todo um planejamento que eu fiz aqui, todo o material que a gente levanta, né? Todo
para que a gente chegue lá e possa discutir essas pautas, né? Então, até nas nossas redes, quando a gente começou a postar, né, os nossos dia a dia, né, como que a gente chega no município, eu costumo falar a pauta do dia, né? O que a gente vai estar trazendo para esse município? Porque a gente sempre leva alguma coisa já preparada para essa discussão, porque quanto consultores, a gente já levantou quais são as fragilidades, o que a gente precisa tratar naquele município. Mas o que eu acho bem bacana, Michel, que eu falo que eu me apaixonei pela consultoria por isso, que mesmo assim, estando tudo organizado, sempre tem alguma coisa a mais, não tem? Sempre tem. Sempre tem aquela... Sempre tem aquilo que... Sabrina, eu queria ver isso, né? E quando tá muito calmo, a gente fala assim, tá, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu acho interessante, né, essa questão, porque os municípios que nós começamos a consultoria, os municípios que estão começando com a gente agora, a gente sempre, as primeiras vezes que nós vamos ao município é um diagnóstico. Então a gente tem que levantar a situação de como tá e fazer toda essa questão. E nós observamos os municípios que nós estamos há mais tempo, o caso de Nossa Senhora das Graças é um caso típico desse, o quanto, né, o município avançou na questão de, né, da saúde mesmo. Claro, graças também ao gestor que está lá, Com certeza. que acolheu, igual a Sabrina falou, nós não somos gestores do município, nós somos consultores. Então nós vamos dar ideias, vamos colocar nossa expertise, né, à disposição do município, à disposição do gestor, à disposição do servidor. Porque eu gosto muito de focar as reuniões na equipe. Na equipe, porque é aquela que vai carregar o piano mesmo. É aquela que vai realmente fazer o trabalho. Aquela que vai desempenhar e fazer tudo que a gente está falando para eles, né? As orientações que nós estamos seguindo. E é interessante ver um município que nós estamos começando agora e um município que já tem algum tempo. Sim, a evolução, né? A evolução, exatamente. É muito interessante. Eu costumo falar que, assim, a gente tem municípios que nasceram e tá gatinhando, e a gente vai precisar ajudar a gatinhar, sentar, né, até levantar. Tem municípios que já estão correndo, e a gente vai ter que ajudar eles a andar de bicicleta, né? Porque a saúde é muito dinâmica, né, Michel? Sim. É sempre um processo evolutivo, né? Agora, nós tivemos no dia 21 o lançamento do Ministério da Saúde para os novos indicadores do financiamento da atenção primária. Então, alguns nós já conhecíamos, né? Mas outros não. Outros nós até fazemos, mas não registramos da maneira como o Ministério vai conseguir fazer essa leitura. Então, sempre a gente tem algo a aprender. Então, nos nossos municípios, né, a gente já fala nossos, mas não são nossos, né? Nos municípios que a gente presta consultoria, dificilmente a gente fica por um período curto de tempo, por conta disso, que é muito dinâmico. Sempre a gente tem como apoiar esse processo de crescimento, né, tanto da gestão, quanto no processo de trabalho dos profissionais que estão atuando, né? Eu sempre costumo dizer dentro do município, a gente tem um tripé, que eu acho que é fundamental, que é o tripé da gestão. A gente tem que ter um gestor de qualidade, um gestor comprometido. Nós temos que ter uma equipe de coordenação, porque senão fica muito pesado para esse gestor carregar todo o processo de trabalho, né? Organizar isso. Então, o processo... Não é fácil, né? Não é fácil. De coordenação é muito importante, mas uma coordenação que é pensativa junto com o gestor e junto com os profissionais, né? E é uma coisa que a gente não vê muito nos municípios, né, Michel? Quando a gente chega, a gente fala assim, ó, a primeira reunião é com o gestor e com a equipe de coordenação. Quem que é essa equipe de coordenação? Quem que eu posso chamar? É essa a pergunta que eles fazem pra gente. E aí, e o terceiro pilar, que o mais nós trabalhamos dentro da consultoria também, é os profissionais de saúde, né? Porque se eu tenho um gestor, eu posso ter em torno de 5, 6 coordenadores e 80 profissionais trabalhando, né? Eu estava semana passada em São Jorge do Ivaí, que é um outro município que a gente presta consultoria, fazendo uma reunião de alinhamento. E eu tava, né, falando com eles, um beijo pro pessoal de São Jorge também, porque, ó, já mandei beijo para um beijo para você não mandar, vai ficar, esquecer, né? Isso. Então, um abraço pro pessoal de São Jorge, do Ivaí, e eu colocava para eles a questão que o serviço de saúde pública, ele é um grande quebra-cabeça, né? E cada profissional que tá ali dentro é uma pecinha desse quebra-cabeça. E aí, se essa pecinha tiver meio tortinha, porque o quebra-cabeça ele tem uma parte que encaixa no outro e uma parte que o outro encaixa nele, né? A gente precisa estar tudo muito alinhado para que a gente tenha, né, uma qualificação nesse processo de trabalho. E aí, com isso, a Focar, ela vem para auxiliar esse processo. Só que a gente não tem pernas, né, Michel, para atender
todo mundo que a gente gostaria de atender, né? E proporcionar do padrão que a gente quer manter. Do padrão, isso é importante também, né? Porque como a consultoria é feita por mim e pelo Michel, a gente não tem pernas para atender todo mundo, né? Todos os municípios que a gente gostaria de atender. E aí, onde que nasceu, pode focar, né? Na verdade, assim, aí até a gente brinca, né? Que a gente sempre falava, né? Essa questão do mundo digital, de Instagram, mídia, sempre foi um desafio para mim. Eu detestava isso. Até a vida pessoal fui ter Instagram há pouco tempo atrás. E daí a gente começou a desenvolver essa questão e aí tá se acostumando ainda, né, Sabrina? De fazer stories, de fazer reels, né? E daí eu sempre falava, Sabrina, a gente precisa pensar uma coisa para a empresa, né? A empresa também tem que entrar no mundo digital. E eu falei, vamos devagarzinho, a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer? Começa a gravar aqui, começa a gravar ali. Que dá a gente fazer um podcast? Será? Vamos pensar? Vamos. O que a gente vai falar? Vamos falar de saúde pública, que é o nosso foco da empresa. E aí falou, então vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia. Sim. E a gente foi e nós estamos aqui com o PodSUS, no qual a ideia está trazendo convidados para discutir saúde pública. Então, assim, a gente sabe que é um desafio muito grande, a gestão é um desafio muito grande, a assistência é um desafio muito grande, porque muitas vezes, e a gente observa isso, e eu posso falar por propriedade, porque eu já tive dos dois lados também, a Sabrina já esteve, a gente convive, às vezes acontece da gestão estar muito distante da assistência. Isso é uma dificuldade muito grande, porque a gestão está lá preocupada com a parte, né, de portarias, de indicadores, de recursos, né, a gente não pode deixar de citar. Sim, recursos. E até a parte política, né? Também, então está preocupado isso. E tem a outra parte que é a assistência, que é aquela que vai prestar o atendimento ao público. Então, se não tiver esse alinhamento, a questão não funciona. Fica fragmentado. Então, fica a gestão de um lado, a assistência do outro, e aí fica os dois pensando como se fossem concorrentes e não convergentes. Eles não pensam juntos. Então, a gente fala bastante isso na consultoria. Então, é sempre esse enfoque, e a ideia do podcast é exatamente essa. É fazer com que mais informações, a gente trocando informações, os nossos próximos podcasts com os convidados que nós vamos trazer, todos eles com know-how muito grande, questão de saúde pública, trazendo a sua contribuição, como a Sabrina tem a contribuição da parte, né, que ela domina enfermagem, a parte médica, eu tenho a minha contribuição com a parte de saúde bucal. Então, trazendo os convidados para fazer um complemento e a gente cada vez mais aprimorar essa questão que é tão apaixonante e um desafio muito grande, que é a saúde pública. E que muda muito, né? A Sabrina comentou dos indicadores, sempre tem novidades, sempre quando nós estamos acostumando muitas vezes com uma legislação, com uma portaria, com uma nova, vem outra. Eu lembro muito bem que teve, né, a própria PSF, no Saúde da Família, estratégia, questão de saúde na hora. A gente estava na coordenação, Sabrina, é uma loucura. Que daí vinha saúde na hora, que tinha que ter um horário de atendimento estendido. E a gente organizava tudo, e vem os indicadores, aí então a gente tem que correr para cumprir aqueles indicadores. Aí, de repente, vem uma nova portaria, com outros indicadores, com outras normativas, que a gente tem que ler, se adaptar, implementar e passar para os nossos municípios. E fazer aqui em Maringá também. Né? E o PodSUS veio para trazer um pouco isso, né, Michel? Já que a gente não tem pernas para ir em todos os municípios que a gente gostaria, né? E pelo menos que a gente possa trazer, né, através do programa, esse conteúdo que vai fazer a diferença. Né? Então, nós pensamos muito delicadamente quem são essas pessoas que vão vir, né? Eu vejo muito essa distância do que está lá na teoria com o que é na prática, né? E uma das coisas que eu vejo muito dentro da consultoria, que eu acho que a gente vai trazer aqui no PodSUS, é essa proximidade. Né? Quando eu chego no município que eu vou fazer uma fala, os municípios falam assim, vai, Sabrina, você olhou aqui antes, você tem um drone que você estava vendo minha unidade, você está falando tudo aquilo que a gente passa. E é isso, porque a gente já passou, ou a gente está passando,
por aquilo na assistência, né? Então a gente tem essa vivência. E dentro dos nossos episódios a gente vai estar trazendo isso para estar compartilhando com o maior número de pessoas, né? Sim. Hoje, eu e Michel, a gente não consegue sair de Maringá, sair da nossa regional ou, né, do Paraná, né? Hoje a gente já está com municípios, né, da regional de Londrina também, né, com a consultoria, iniciando a consultoria no município da regional de Londrina, mas a gente não consegue fazer isso hoje para municípios muito distantes daqui, né, Michel? E o podcast, por ser esse programa online, né, através da TV, a gente consegue levar esse conteúdo, né, de uma maneira mais tranquila, né, de uma maneira mais leve. O Michel falou bem, essa questão de dividir o peso do piano, né? Nós vamos tentar trazer isso nos episódios, né, Michel? Como as equipes, né, como os profissionais, como os gestores conseguiram resolver problemas ou um tema, né, específico que é muito um tabu, de repente, para se trabalhar na equipe, como a gente pode trabalhar esse tabu com uma leveza, né, maior. Quando a gente estava fazendo o nosso cronograma lá, pensando, por exemplo, em saúde mental, né, o quão é difícil a gente ver hoje as equipes trabalharem saúde mental dentro dos seus territórios, né? Então, os profissionais que vão estar aqui com a gente nos próximos episódios são cuidadosamente pensados para trazer essa fala acessível, né? Tanto para a parte de gestão, quanto para a parte de assistência propriamente dita, né? Profissionais da ponta, alunos, né, de graduação, que é uma situação também que hoje a gente precisa trabalhar muito esse aluno, porque quando o aluno sai, ele sai para assistência, né, Michel? Com certeza. Como nós saímos, como né? Nós saímos, exatamente. Então, assim, essa questão dos alunos é muito importante. Eu tenho o privilégio de acolher estagiários lá na minha UBS, né? Espero que eles estejam assistindo também. Eu vou tirar a nota deles. Então, assim, a gente observa essa questão do quanto é importante, desde a graduação, você ter esse enfoque, né? E eu acredito que isso melhorou bastante mesmo. Da minha graduação, por exemplo, o enfoque era outro. Não era saúde pública, tanto é que nós dois falamos que nós não pensávamos em atender na saúde pública. Então, assim, o enfoque era o privado, era fazer uma especialização para atender um público privado. E o SUS, né, o Sistema Único, a saúde pública, o serviço público em geral, era assim na época, como se fosse um bico. Verdade. Era um bico. Então, assim, eu vou passar... Eu lembro até a gente conversando com, né, na época de, eu vou tentar fazer um concurso público, porque daí eu passo, pago as contas do consultório por um tempo, e aí depois eu deixo o serviço público. Mas conforme a gente vai trabalhando e vai vendo, e igual eu falei, a gente teve esse crescimento, acompanhou a evolução da gestão pública, do serviço público do dia a dia, a gente vai acabando se apaixonando, né? Sim. E o que a gente quer passar é isso, é que não é, claro, não é mil maravilhas, um dia a dia de uma UBS tem as suas dificuldades, tem os seus percalços. Agora muitos municípios estão experimentando uma troca de gestão. Junto dessa troca de gestão tem a troca de coordenadores. Então, assim, muitos coordenadores eles estão se habituando agora, estão se inteirando agora. Muitos não eram do serviço público. Então, para quem não é do serviço público, cair numa coordenação, tem que correr atrás correr atrás do prejuízo. Então, ver como que era, se inteirar de tudo isso. Então, a gente observa que essa questão é muito importante para o atendimento de assistência. Nós sabemos o quanto é complicado o dia a dia de uma UBS, né? O dia a dia mesmo, o quanto a gente pode estar fazendo com que esse processo de trabalho melhore, o quanto você, né, servidor que também está nos assistindo, como nós, né, a gente aqui, o quanto é importante você estar ciente do que você precisa fazer, de como fazer e de como uma equipe, se ela trabalha em harmonia, o serviço rende. O que eu falo lá para a minha equipe, eu falo assim, se a gente não se organizar, se a gente não se ajudar aqui... Não planejar. Todo mundo está aqui sabendo qual é a sua função, sabendo e falar a mesma língua. Eu falo muito para ele, falar a mesma língua, porque se você fala uma coisa, outro fala, aí vira um telefone sem fio, vira aquela coisa que você
não consegue passar. E o usuário é que sente e o funcionário também é que sente. Então, essa questão que a gente gosta muito de passar para os municípios é essa nossa vivência, essa nossa experiência em questão do dia a dia, questão de gestão, que vai interferir muito no processo de trabalho e na melhora do atendimento para o seu usuário, para todos aqueles que estão ali. Esse processo de alinhamento, né, Michel? Exato. É muito importante, fundamental. né? E voltando na questão do acadêmico, né, daquele aluno que está aí saindo e os primeiros empregos é na saúde pública, porque diferente da nossa época, nossa época, já estou falando que nós estamos quase Isso que eu dinossauros falar, já, a gente né? já está falando muito. Nós tínhamos poucas universidades, né? Eu me formei em 2023 lá em Paranavaí, na antiga Fafipa, hoje o Unespar, né? E eu me lembro que na época era lá que 2023, Sabrina. 2003. Tá. 2003. 2002 eu me formei e comecei a trabalhar em 2003. Já tá ficando já um processo meio complicado aqui. Então, quando eu me formei, tinha faculdade de enfermagem, a Fafipa, a UEM e a UEL. Era isso que tinha de faculdade de enfermagem. Olha as opções, né? Então, assim, é muito restrito, né? Hoje, quantas universidades, quantas faculdades nós temos que disponibiliza, né, os cursos da saúde, própria medicina, odontologia, né, aqui dentro do município de Maringá, o tanto que a gente tem e fora também, né? Então, a gente percebe que esses profissionais estão tendo os primeiros empregos aonde? Dentro das UBSs, né? Dentro do serviço público, por um contrato, né? Por uma prestação de serviço. E o quão é importante esses acadêmicos se interessarem por esses assuntos, né? Que algumas vezes a gente não vê na academia. Né? Sim, então, com certeza. Eu já fui, né? Já fui docente de faculdade, né? Do curso de enfermagem. E aí eu percebia isso dentro do curso. O qual é importante passar para esses acadêmicos o que é lá na ponta, o que é lá no dia a dia, que não é aquela floreação que a gente tem nos livros, Com né? certeza. Na ponta é diferente, Sim. né? Eu costumava falar assim quando eu entrei na saúde pública, Michel, se meu professor de estatística tivesse me mostrado aonde que eu ia usar isso, eu tinha prestado muito mais atenção. Porque a gente usa muito isso, né? Sim, de planejamento, toda essa questão. Todo, né? De contas, né? De indicadores, né? Então, Sim. a gente precisa também trazer esse acadêmico, esse é um público, né? Que o POD SUS quer atingir também. Né? Com certeza. Não só os gestores, os profissionais de saúde, né? A população geral, até porque nós também vamos ter profissionais aqui falando sobre orientação de qualidade de vida, Com né? certeza. O que a gente pode, né, mudar dos nossos hábitos para ter uma saúde melhor. Mas que esses acadêmicos também tenham essa possibilidade, né, de usar o nosso material, né, que vai ficar, né, salvo aí na TV, no nosso YouTube também, para que seja uma ferramenta de qualificação, né, no processo deles. E até aquela situação, eu cheguei no município, né, estou assumindo uma unidade que é a saúde da família, sou o médico do saúde da família, o que é isso, indicador? Né, porque de repente lá na academia ele não viu esse indicador. Não viu. E até eu brinco com meus alunos, né, que estão comigo lá, falo assim, olha, a parte de academia, aquela parte engessada, você vê lá, aqui você vai ver o dia a dia, né? Então aqui eu brinco, aqui é o pega mesmo, aqui é o dia a dia. E essa questão de indicadores, Sabrina, já entrando nisso, é difícil mesmo. A gente tem que ler, tem que ver, Sim. tem que analisar, tem que fazer conta. E nesse último que saiu ainda foi muito bom, porque saiu a nota técnica junto. Sim, Antes, é uma proposta que já nos ajuda muito a pensar, né? Fica mais fácil para a gente poder organizar e até ler esse, porque a gente está falando de indicador, mas o que é indicador? Uhum. É só um número? Qual é o impacto disso? Aonde eu, profissional, naquela determinada área, tô dentro desse indicador. Sim, a gente né? às vezes observa, mas indicador é só para o secretário ver, só para uma pessoa que está lá, o prefeito saber, para vir recurso. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E dando só um spoiler dos próximos episódios, né? Sim. Os indicadores
vão ser episódios que nós vamos estar discutindo aqui, né? Então, esses indicadores é o que vai nortear as ações do serviço, né, de atenção primária, propriamente dito. A consultoria, ela não trabalha só com atenção primária, a gente trabalha com média, alta complexidade, referências, né? E a gente vai estar trazendo isso. Mas a atenção primária é a base, né, Michel? Com certeza, é a porta de entrada. A porta de entrada do SUS. Então, se essa porta de entrada não tiver profissionais qualificados, né, profissionais que entendam qual é o seu papel ali, o que eu faço para mudar aquele indicador e o que esse indicador vai trazer para a minha população de cuidado, né? Então, a gente vai estar trazendo isso também dentro dos nossos episódios. Exato, né? E é igual a gente falar da atenção básica, a gente fala muito da atenção básica porque realmente é a porta, é onde o usuário chega. E não é só o postinho, né? Que não, hoje tem uma palestra, como palestra exatamente, não é só o postinho, não é só o OBS, não é só o local que ele vai. Então, é toda onde tem uma rede englobando, toda a porta de entrada é onde vai desenvolver, principalmente, a atenção primária, que é aquela que vai receber o usuário. E, então, igual a Sabrina falou, o indicador, para que serve? Eu não vou nem fazer conta, não quero nem saber sobre isso. Mas ali que vai mensurar realmente se a sua equipe está de acordo com o que tinha que fazer. E assim, o indicador está muito voltado com uma assistência de qualidade, né? Então, hoje a gente já está levando para os nossos municípios, né, de que a gente presta consultoria, esses indicadores, né, como a equipe pode se preparar para isso, né? Antes dos indicadores dos 15 que saíram, nós já tínhamos a questão do cadastro, com atualização de cadastro e vínculo desse usuário à equipe. E nós saímos, eu falo que os municípios que a gente presta consultoria saem um pouco à frente. Por quê? Porque nós já levamos isso mastigadinho, né? Nós já estamos trabalhando isso já faz 3 meses, né? Nós temos municípios que já estão há 3 meses trabalhando a atualização de cadastro, já não tem, né, cadastro para ser atualizado, só está recebendo cadastro novo. E a consultoria tem esse olhar específico dentro do município. Nós estamos lá semanalmente, né, olhando dentro do município, né, de Flórida, né, um beijo pro pessoal de Flórida, que nós não falamos de Flórida ainda, né, então um abraço para todo mundo. Então, nós estamos lá todas as semanas, trabalhando, né, com essa equipe, mostrando, planejando com essa equipe. E o PodSUS vai estar trazendo isso no âmbito maior, né, para que tenhamos uma cobertura, né, um alcance maior dessas falas, que de repente a nota técnica é boa, é maravilhosa, né, ela está ali bem explicado, mas se o profissional nem se enxerga dentro do indicador, ele não vai nem ter interesse de ler essa nota técnica. Com certeza. Então, se ficar aqui com a gente nos nossos próximos episódios, exatamente, né, Michel? A gente vai estar trazendo isso de uma maneira leve, de uma maneira realizável, né, para que as equipes possam começar a planejar suas ações, né? Então, exato, um dos indicadores que nós temos só, né, trazendo isso um pouquinho, atendimentos programados e atendimento de livre demanda. Então, uma unidade de saúde já tem que fazer livre demanda, tem que fazer programado, quanto que ela tem que fazer de um, quanto ela tem que fazer do outro, quem são os profissionais, como que a gente digita isso no sistema de informação, que é um problema também, né, Michel? Muito sistema de grande. Informação. Nossa, nem me fala. Muito grande, e principalmente essa questão, né, de programas, de interfaceamento de sistemas, que muitas vezes a OBS faz, o município faz, mas tudo aquilo não sobe para o dado do Ministério, daí não entra no indicador, o cálculo, né? Que mas a gente trabalhou, mas quando busca o índice, o indicador está lá embaixo. Está lá embaixo. É uma grande dificuldade. Então, o que, né, a gente aqui, a proposta vai ser trazer também pessoas com esse olhar de gestão, esse olhar do servidor, para a gente estar trocando essa informação para enriquecer o debate. Eu acredito que o assunto é muito amplo, mas nós estamos aqui com essa proposta do podcast, que é um desafio, né, grande para a gente. Agradecer a TV Engá também, que nos acolheu aqui, que é onde vai fazer o nosso podcast, né, chegar às pessoas também. Trazer pessoas que tenham experiência, assistência, igual nós temos em vários setores, na odonto, enfermagem, médico, trazer gestores, porque também tem a visão do gestor, né? O gestor também tem que passar essa questão de quanto é difícil para ele também,
do quanto é difícil você coordenar uma equipe, né, com todas as particularidades da equipe, com todas as particularidades do município, com todas as individualidades de cada servidor, e fazer com que aquela equipe renda, que aquela equipe produza, que aquela equipe preste um serviço de qualidade. Que é igual eu falei no começo, é o grande objetivo de todos. Da consultoria, do gestor, do prefeito, de quem está lá fazendo assistência propriamente dita, e também do usuário que vai procurar o BS. Sim. Né? Então, o objetivo é esse. Então, a ideia aqui é essa, trazer um debate sobre saúde pública, que é um tema bem assim, que tem várias nuances, várias questões. Extenso. Denso, complexo. Que muitas vezes a gente observa que discussões ficam muito no superficial. Né? Então, fica muito superficial, por exemplo, está falando bastante de indicador. Então, você pega o indicador, lê a nota técnica, faça o cálculo, é isso. Fica muito superficial. Então, a ideia é aprofundar cada vez mais, é trazer pessoas que vão enriquecer esse debate e contar também com vocês que estão nos assistindo, né? Para poder trazer as suas dúvidas nos próximos, trazer os nossos convidados e fazer com que esse debate seja cada vez mais enriquecido pela sua audiência e pelas suas questões também. Uma coisa bem importante, Michel, é assim, trazer estratégias, né? Sim. Eu acho que a questão de trazer estratégias que sejam realizáveis, né? Que a gente possa estar lá no município desenvolvendo para deixar o piano mais leve, né? Para esse piano, para a gente não enxugar só gelo, né? Porque Exato. A gente tem uma fala que a gente na saúde só enxuga gelo. Né? Então, a gente vai tentar minimizar esse enxugar gelo com o processo de planejamento. E nos nossos episódios é isso que a gente vai estar trazendo, né, para mostrar para vocês que tem como fazer um SUS de qualidade mais leve? Tem. Né? Então, a gente vai estar trazendo pessoas que vão estar debatendo com a gente. Durante a semana, a gente, né, que vai anteceder os episódios, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, né, e caixas de perguntas também. Então, se vocês quiserem nos perguntar alguma coisa, né, até temas para que a gente possa estar trazendo, né, nós vamos estar abertos a isso, tá? Temos já alguns pré-estabelecidos, né, Michel? Então, nós estamos aí com uns 10 já pré-estabelecidos, mas nesse processo, lógico que a gente vai avaliando também, se vier perguntas, questionamentos sobre outros assuntos, a gente vai estar inserindo, né, também nos nossos episódios. E esse processo vai trazer, tanto para nós quanto consultoria, né, um acalento mesmo de coração, porque a gente não consegue ir a todos os lugares, né, Michel? Sim. Mas também trazer conteúdos que sejam efetivos no dia a dia do serviço público de saúde. Né? Porque se a população está ali, ela merece ter um serviço de qualidade. Se o profissional que está ali trabalhando, ele merece realizar o seu serviço de uma maneira mais tranquila. Não é que a gente vai ficar também de perna cruzada, né, Michel? Pelo contrário. Certeza, pelo Mas para que a gente saia do nosso dia de serviço, e eu costumo trabalhar muito isso com as equipes, né, no processo de trabalho, você saiu cansado, mas sabendo o que você fez. É diferente do que você sair cansado e falar, amanhã eu vou fazer tudo de novo e eu não vejo, né, uma luz no fim do túnel, né? Então, trazer como que vocês podem estar se planejando para desenvolver isso da melhor maneira possível. Saber onde que você quer chegar, para saber como que você vai fazer esse trajeto, fazer esse caminho, né, no percorrer da saúde pública dentro dos municípios. A fala que eu tenho e gosto de usar muito aqui é assim, você sabe aonde você quer chegar. O caminho, muitas vezes, ele é tortuoso, né? E às vezes vem, a gente está falando de agora de uma legislação nova, muitas vezes vem outras, e vem, renova e muda uma coisa, e às vezes vem outra que basicamente só confirma aquela primeira, mas enfim, que é muito dinâmico. Né? A questão de legislação, a questão de saúde, da saúde, as portarias, as políticas públicas voltadas, né, para a saúde, é muito dinâmico. Mas, enfim, que a sua equipe, que o seu servidor, que você, servidor, também sabe para onde você está indo. Onde você quer chegar. Então, se você sabendo aonde você quer chegar,
você vai superando as dificuldades, porque, né, a gente fala assim, não é um mar de rosa, a gente que está no OBS, você que está nos assistindo, que presta serviço de assistência, sabe como é que é. Eu da odonto, né, falar agora para você, dentista. Você sabe lá a questão de urgências, a questão da demanda, a questão de você agora com os indicadores, são indicadores novos, com enfoque maior em promoção e prevenção à saúde, alguns mais clássicos, que a gente vai estar falando nos próximos, mas enfim, que você sabe como é que você vai conduzir a sua equipe. E para você, gestor, que você sabe como você vai nortear e você vai guiar os seus colaboradores, os seus servidores que estão sob sua supervisão, até chegar nesse mesmo objetivo, que igual eu falei para vocês, o objetivo é único e comum a todos. Então, é uma experiência nova para nós, Sim. né, Sabrina? Um desafio novo, desafio né? novo. Saímos da nossa zona de conforto, Exato. né, Michel? De ir lá em loco nos municípios, lógico que a gente continua com as nossas Sim. consultorias, né, com os nossos treinamentos, mas também que a gente possa estar trazendo de uma maneira, né, mais ampla esse debate aqui, né, a cada 15 dias, né? Então, o nosso podcast, ele vai funcionar quinzenalmente, nas segundas-feiras, às 18h30, pela TV Engá, tá? Tanto no site, né, da TV, quanto no aplicativo do YouTube também, né? Exato. No YouTube a gente está tanto com o nosso canal, quanto com o canal da TV Engá. E aí vocês nos acompanhem também, né, na rede social, no Instagram, né, Michel? Com certeza. Focar.consultoria, tá? Nos sigam lá, que a gente vai estar postando, né, diariamente, né, esses conteúdos, e no período que antecede ao podcast, a gente vai estar colocando também caixas de perguntas, né, com os temas que a gente, né, vai trabalhar naquele episódio, para que vocês já vão se preparando, né? Então, salvem, né, esses conteúdos, né, Michel? A gente sabe que vão vir pessoas maravilhosas aqui, né, trazendo esses debates, essas conversas, né? Pessoas que realmente nós confiamos quanto profissional, e isso é um diferencial que a gente traz na consultoria, né? A gente faz aquilo que a gente sabe, a gente faz aquilo que a gente acredita que dá certo, que já viu dar certo, né? E essas pessoas que estão vindo aqui com a gente, né, que são os nossos convidados, são pessoas que realmente fazem a diferença de um serviço público de saúde, né? Então, aproveitem, né, esse material, né, passam para suas redes, né, de contato aí, porque todo mundo que trabalha com SUS, alguma coisinha ele vai agregar no serviço, certeza, né, com essas certeza. informações que a gente vai estar trazendo para vocês nos nossos próximos episódios. Então, a proposta é que fazer um amplo debate, trazer informações, trazer todas as questões do dia a dia, trazer experiências, né, rotinas de outras pessoas. Então, a gente conta com vocês também, para que esse debate, né, que o nosso podcast, que o podcast seja um informe e onde a gente possa ter uma ampla discussão sobre a saúde pública. Um instrumento, né, Michel? Exato, um instrumento. Um instrumento. Gostou da palavra? É a palavra que eu estava procurando. Tá vendo? A gente já se conhece aqui há quantos anos, né? Eu estava pensando. Então, que seja um instrumento mesmo de processo de mudança, né, dentro do serviço público. Trazer o SUS de uma maneira eficaz, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Não é simplesmente trazer assistência, trazer uma assistência que traz resultado, que traz diferença, porque se o nosso usuário, né, a população que está ali todo dia naquela UBS, né, a mesma carinha carimbada, por que ela está ali todo dia? Porque possivelmente em algum ponto aquela equipe não está olhando para aquela pessoa, né? Com certeza. Então, alguma coisa esse usuário está ali procurando, né? Eu costumo dar de exemplo, eu sou enfermeira, né? Então, os pacientes que têm feridas, né? Então, tem aquela ferida imensa, aí vai lá todo dia, 2 anos, aí a enfermagem deu graças a Deus, fechou a ferida. 15 dias depois a ferida está aberta. Por que isso? Né? Então, possivelmente esse paciente tem uma outra carência, uma outra necessidade, que a gente só estava olhando para aquela ferida, e a gente precisa ampliar esse nosso olhar quanto servidor público, né? Então, própria odontologia, né? A gente vê esses pacientes, por que não fazem a promoção, chega lá só na dor, só na emergência? Então, é um pouco disso que a gente vai estar trazendo, né, nesses episódios, né, do PodSUS. O próximo episódio, então, deixar um gostinho aí, né? Então a gente vai estar trazendo para vocês vamos tentar um trio aí,
tá? Um trio de pessoas trazendo o pilar gestor, né? A gente quer trazer aí uma equipe que a gente gosta muito, né? Um gestor, prefeito, um gestor, secretário de saúde e um profissional da coordenação para estar falando um pouquinho para vocês essa questão de assumir a gestão. E agora? O que eu faço quanto gestor de saúde? Lógico que a gente sabe, né, Michel, que eles já assumiram há algum tempo, mas ainda hoje a gente debate com gestores de falar assim, olha, eu tô aqui, mas eu não sei para onde eu vou. Eu costumo que eu faço primeiro? eu costumo falar que é igual a Alice no País das Maravilhas, né? Para onde que a Alice vai? Para qualquer lugar, ela não sabia onde que ela ia mesmo, né? Então, qualquer lugar para ela tá bom. E é isso que a gente vai estar trazendo um pouquinho para vocês no nosso próximo episódio. Quais são as dificuldades da gestão, do início de uma gestão, e o que o gestor pode fazer. Não só com o olhar da Sabrina, do Michel, mas com o olhar, sim, daquele que está lá na ponta, daquele gestor que já pegou uma gestão do início, um gestor que não trabalhava na área da saúde, né, que não era profissional de saúde pública, até era da área da saúde, mas não de saúde pública. E o que ele teve para melhorar o processo dentro do seu município. E, de repente, uma dica dessa vai estar fazendo diferença naquele município, naquela equipe que vai estar nos assistindo, né? Então, a gente conta com a presença de vocês nos nossos próximos episódios, né, Michel? Muito bem, é isso aí. Então, até a próxima, que 15 dias não percam. E a gente vai estar enriquecendo cada vez mais o debate. Muito obrigado. Gostei muito, Sabrina. Acho que foi uma experiência muito boa. E a gente vai cada vez mais estar aqui à vontade. Eu acho que uma hora vai ser pouco para nós, né, Michel? Porque na hora que a gente trazer esse pessoal. Imagina só, pessoal que já está listado, meu Deus do céu, acho que vai dar conversa aqui para ficar até a madrugada. É isso aí. Gente, muito obrigado. A gente agradece a TV Engar novamente, né? E até daqui 15 dias.